E aí, galera do GP, como foi no concurso? Galera do Essencial, tenho certeza que fez uma boa prova. Grande parte do que estava ali na prova de vocês a gente viu, reviu, falou várias vezes. Tenho certeza que quem fez a prova ali lembrou de mim na hora de fazer a prova, né? Vamos dar uma olhadinha nas questões de biologia, vamos fazer essa correção juntos, beleza? Primeira questão que aparece lá, já vou mostrar para vocês. Primeira questão que aparece ali, de biologia, questãozinha 41. Essa questão é uma questão assim que a gente pode considerar como difícil, tá? Porque para fazer essa questão, a gente precisa ter um pré-requisito do que é um príon, tá? A questão fala aí pra gente, considerando os níveis de organização do corpo humano, assinale a alternativa correta sobre a classificação dos príons. Príons são proteínas, tá? Que muitas vezes são relacionadas a doenças, relacionadas a patologias, beleza? Então, aqui, nesse caso aqui, a menor unidade que a gente tem entre as alternativas, que é onde se encaixa o príon, é em proteína, beleza? Primeira alternativa ali, vírus não é nenhum nível de organização, então o menor nível de organização que a gente tem é a proteína onde se encaixam os príons, tá? Essa é uma questão ali que a gente pode considerar uma questão mais difícil por conta desse pré-requisito de saber o que é príon, tá? Questão 42, essa questão aqui a gente viu bem nos últimos dias ali de aula, pertinho da prova, a gente reviu no aulão anterior à prova, então essa daqui estava bem tranquilo, tenho certeza que essa questão aqui vocês acertaram. Ele fala sobre o cerebelo. O cerebelo a gente comentou em sala, o cerebelo está localizado nessa região, tá? O cerebelo, ele está relacionado principalmente com coordenação motora, com equilíbrio, tá? Então tudo que tem a ver com equilíbrio está relacionado ao nosso cerebelo. Tranquilo aqui. Letra A, que ele fala aprendizado e memória, ó, aprendizado, memória, cognição, a gente está falando da região mais externa, né, da região do córtex, da região do telencéfalo. Letra C, ele fala percepção espacial pelas informações sensoriais de dor, calor, frio, também não tem nada a ver com cerebelo. Processamento das imagens captadas pelos olhos, aí a gente está falando da região do córtex, né, acima do cerebelo. Controle de pressão arterial, deglutição, respiração e batimento cardíaco. Aí a gente está falando do tronco encefálico, então nada a ver com cerebelo, beleza? Questão 42 ficou letra B, coordenação de movimentos e equilíbrio do nosso corpo, certo? Vamos ali para a próxima página, ainda nas nossas questões de biologia. Próxima questão, questão 43. Falamos repetidamente dessa questão aqui em sala. Assinale a alternativa que cita corretamente uma enzima digestiva produzida no estômago. O estômago produz a pepsina, tá? Pepsina que é uma enzima responsável pela digestão de proteínas, tá? A pepsina ela é formada na sua forma de pepsinogênio, forma inativa, que é ativada em contato com HCl, o ácido clorídrico, e aí torna-se a sua forma ativa, que é a pepsina. Beleza? Questão 44, fala um pouquinho a respeito dos ossos, né? Quais ossos estão relacionados para a diferenciação entre os gêneros masculinos e femininos nos humanos? Galera, esse aqui, se a gente pegar pela lógica, tá? Pela lógica, o que tem que ser diferente no homem e na mulher? Vamos pensar. Mulher tem filhos. Para a mulher ter filhos, ela precisa ter a pelve em um tamanho diferenciado para ela conseguir parir normalmente. Então, pegando aqui todas as alternativas, né? A gente consegue excluir as alternativas e ir naquela que faz mais sentido, que é a pelve e o crânio, certo? Então, uma questãozinha que a gente consegue matar por lógica, tá? Não precisa de conhecimento prévio, por lógica a gente consegue matar essa questão. Beleza? Questão 45. Questão 45 também, a gente viu isso aqui lá nas últimas aulas, bem pertinho da prova, né? A gente viu sobre o sistema circulatório, sobre o coração, sobre suas divisões, né? E entre as suas divisões a gente tem 2 átrios, 2 ventrículos. Separando um átrio de um ventrículo, a gente tem as válvulas bicúspide e válvula tricúspide. Tanto a válvula bicúspide como a válvula tricúspide, as duas separam átrio de ventrículo. Qual que é a importância disso? Quando o ventrículo se contrai, o sangue precisa sair. Ele vai sair através de uma artéria e ele não pode voltar para o átrio. Quando essa válvula está fechada, ela impede esse retorno, certo? Com isso, então,
Letra D, impede o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. Então, o sangue não retorna do ventrículo para o átrio, e sim, quando há contração ventricular, o sangue sai através da artéria. Beleza? Questão 46. Questão 46, quanto que nós não falamos dessa questão em sala, hein? E fizemos o movimento e vimos como que funciona. O que ele está falando aqui? Movimento de entrada do ar nos pulmões, conhecidos como inspiração. Gente, para a gente inspirar, para o ar entrar, eu preciso aumentar o volume da minha caixa torácica. Para aumentar o volume da minha caixa torácica, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o diafragma vá lá para baixo para aumentar esse volume. Então, o diafragma se contrai, indo lá para baixo, certo? E os músculos intercostais, aqui na minha lateral, eles se expandem, tá? Pensa comigo. Quando eu estou inspirando, eu preciso fazer força. Se eu estou fazendo força, isso quer dizer que os músculos estão contraindo, certo? Então, intercostais e diafragma se contraem durante a inspiração, né? Beleza? Relaxar não pode, a gente sempre tem que pensar que ele vai contrair porque eu tô fazendo força quando eu inspiro, tá? Beleza? Músculo intercostais externos relaxam, não pode relaxar. Intercostais e diafragma relaxam, não pode relaxar. Intercostais contrai, diafragma relaxa, não pode relaxar, tá? E somente o diafragma contrai, os músculos intercostais não têm função na inspiração. Gente, como que o músculo aqui que está em torno da nossa costela não tem função na inspiração? Mentira, beleza? Mais uma questãozinha aqui, vamos para a questão 47. Questão 47, falando sobre fisiologia do sistema reprodutor masculino, tá? Aqui falando sobre um método contraceptivo que é a vasectomia. Na vasectomia, o que a gente faz? A gente pega testículo, sobre o testículo a gente tem um epidídimo, e a conexão desse epidídimo com o restante do sistema reprodutor, né, ali chegando até a uretra, é através do ducto ou canal deferente. Durante a vasectomia, esse ducto ou canal deferente é puxado, né? Então ele sai da bolsa ou do saco escrotal, saiu, é seccionado, é cortado, depois cauterizado ou pontos, e aí retorna esse ducto deferente para dentro do saco ou bolsa escrotal, e aí recebe uns pontinhos na região, tá? Então, o que é seccionado, o que é cortado, é o ducto deferente, tá? Uretra não vai ser, corpo esponjoso é o que está revestindo o pênis, o epidídimo também não pode ser seccionado, porque é ali onde a gente tem maturação dos espermatozoides, e o ducto ejaculatório ele já está mais para frente nesse caminho dos espermatozoides, tá? Então, quem é seccionado, quem é cortado, é o ducto deferente, beleza? Questão 48, sistema excretor, tá? Sistema excretor, e quantas vezes que eu não fiz vocês repetirem ali a ordem de todo o néfron, de tudo que está acontecendo ali no néfron, tá? O que ele fala ali? Local onde o sangue é filtrado. Filtrado é a primeira região do néfron. Lembra que no néfron, né, que é a menor unidade de filtração dos rins, a gente vai encontrar um aglomerado de vasinhos, que é o glomérulo. Esse aglomerado vai ficar dentro de uma cápsula, que tem um formatinho de C, que é a cápsula de Bowman. Então, tem o glomérulo, cápsula de Bowman, e nessa primeira região que eu tenho a filtração. Então, filtração é feita na cápsula de Bowman. Beleza? Ureter, a gente já não tem nenhuma parte de filtração, o ureter é só um caminho, é só uma passagem. O túbulo distal é onde a gente vai ter secreção, tá? Alça de Henle, na alça de Henle, eu vou ter ali absorção de água, e no túbulo contorcido proximal, eu tenho reabsorção. Então, local de filtração, cápsula de Bowman. Questão 49. 49 é sobre o sistema endócrino, tá? Sobre a parte de glândulas, hormônios. Ele fala ali sobre o hormônio liberado pela neurohipófise na corrente sanguínea. A neurohipófise, ela está relacionada com dois hormônios, com o hormônio antidiurético e com a ocitocina. No caso, a gente não tem o hormônio antidiurético, o ADH nas alternativas, então, somente a ocitocina. O hormônio que está relacionado com contrações
do parto e contrações dos ductos das glândulas mamárias para amamentação. Certo? Questão 50. 50. Ele fala ali sobre os menores ossos do ser humano, que são martelo, bigorna e estribo. Martelo, bigorna e estribo a gente tem lá na audição, tá? Questão 50. Ih, questão 50. Eu falei isso aqui. Olha, se não todas as aulas, 90% das nossas aulas a gente falou sobre homeostase, tá? Que é o equilíbrio do corpo. Então, ali, questão 51, ele fala: assinale a alternativa que cita corretamente o termo que define uma característica dos seres vivos humanos, inclusive de sempre tentar manter o equilíbrio no meio interno, tá? Essa capacidade de manter o equilíbrio, né? Essa definição, né, de equilíbrio é a homeostase, que é a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo, é onde o nosso corpo sempre quer chegar, então o nosso corpo sempre tende ao equilíbrio, sempre tende à homeostase, certo? Tem mais umas questões aqui, então vamos continuar. Questão 52. Assinale a alternativa que cita corretamente o número de aminoácidos diferentes que são conhecidos atualmente. Atualmente são conhecidos 20 tipos de aminoácidos, tá? Lembra que o código genético é degenerado, então eu tenho mais códigos do que aminoácidos. Essa questãozinha a gente viu na primeira aula do curso, que a gente viu um tabelão com a quantidade de aminoácidos que a gente tem com o código genético, tá? E aí a gente tem 20 aminoácidos, lembrando que eu tenho mais códigos e menos aminoácidos, certo? 53, assinale a alternativa que cita corretamente o local da célula onde acontece a tradução. Tradução, vamos lá. Primeiro passo de tudo é a transcrição. O que é transcrever? Sair do DNA e formar um RNA. Depois da transcrição, a gente tem um processo de tradução, que é sair do RNA mensageiro e produzir, assim, uma proteína, tá? Quem auxilia na produção de proteína é uma organela chamada de ribossomos, tá? Essa questão não ficou muito bem formulada, porque local na célula, ele poderia ter falado organela da célula, né, ao invés do local. Quando ele fala local, a gente pensa núcleo ou citoplasma, né? Então, acontece nos ribossomos, que fica lá no citoplasma, tá? Essa daqui, a única que faz sentido, né, quando a gente fala em tradução, quando a gente fala em produção de proteína, sempre tem que lembrar dos ribossomos, tá? Que são aquelas estruturas grandonas que vão sobre a fita de RNA mensageiro e aí do RNA mensageiro vão pegando os códons, os anticódons, e a gente tem, então, a produção de vários aminoácidos que acabam formando a nossa proteína de interesse, certo? Questão 54. Assinale a alternativa que cita corretamente como ocorre a ligação entre as bases nitrogenadas adenina e timina. Lembra que eu ensinei aquele macete? A com T, C com G. A água é tônica, a cerveja é gelada, né? Lembra que cerveja gelada, C com G, eu sempre quero 3. E a água tônica, para dar uma equilibrada, vou querer 2. Então, a gente tem 2 ligações, pontos de hidrogênio, entre adenina e timina. A com T, água tônica, 2 ligações. C com G, tá? Citosina e guanina, a gente tem 3 ligações do tipo pontos de hidrogênio. Belezinha? Questão 55. Tecido epitelial pseudoestratificado, onde a gente encontra um tecido epitelial de epitélio, né? Epitélio, a gente já pode pensar em revestimento, quando a gente fala em epitélio pseudoestratificado, aquele que parece que tem vários estratos, parece que tem várias camadas, mas não tem, tá? A gente vai encontrar na traqueia e o pseudoestratificado principalmente nas estruturas de respiração, tá? Então, o sistema respiratório, ele vai ter grande parte da sua composição de tecido epitelial pseudo-estratificado. Parece que tem estratos, parece que tem camadas, mas não tem, tá? Vamos ali, a gente tem mais 3 questõezinhas para ver. Cartilagem da orelha.
Cartilagem da orelha. Que tecido que forma a cartilagem da orelha? Gente, vamos lá. Tecido ósseo, é osso que tem aqui? Não. Tecido epitelial. Epitelial, normalmente tem que pensar no epitelial como um revestimento. Tecido muscular, não é músculo nossa orelha. Tecido nervoso, também não vai ser tecido nervoso, que esse a gente vai encontrar no nosso sistema nervoso, tá? Então, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, que a gente vai ter aqui como tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Esse que vai formar a cartilagem da nossa orelha. Esse, óbvio que sabendo o conteúdo a gente mata rapidinho, não sabendo o conteúdo, tendo uma noção do conteúdo, lembrando um pouquinho, a gente consegue matar também por exclusão a questão 56, certo? Questão 57, assinale a alternativa que cita corretamente o tipo de tecido do diafragma. Tecido do diafragma, tá aqui, né? Tecido do diafragma, lembra que a gente vai conseguir contrair, relaxar. Se a gente contrai e relaxa, eu tô falando de um tecido muscular, tá? Tecido muscular, daí já pensa comigo. Tecido muscular pode ser o liso. Tecido muscular liso, ele vai estar nos nossos órgãos internos, a gente não controla, tá? Por exemplo, o nosso intestino. Então, a gente não vai controlar essa contração. Não pode ser. Tecido muscular cardíaco. Cardíaco vai estar no coração, não no diafragma. Então, tecido muscular esquelético. Lembra que o tecido muscular esquelético é aquele que eu controlo. Eu consigo controlar essa contração, né? Quando eu estou inspirando e expirando, eu estou controlando essa capacidade de contrair e relaxar. Portanto, um tecido muscular do tipo esquelético, certo? Neurônio, a respeito do neurônio. Assinale a alternativa que cita corretamente o sentido do impulso nervoso em um neurônio. Ai, quantas vezes que eu não falei isso em sala? Ó, sempre o mesmo caminho. E essa é sempre uma pegadinha de prova, tá? Dessa vez não apareceu o desenho, mas aparece muito questão com desenho, bem comum, bem clichê essa questão, tá? O impulso nervoso sempre caminha num único sentido. Esse movimento é um movimento unidirecional. E a direção é sempre dendrito, corpo celular e axônio. Ele vai nesse sentido, mas ele não volta, tá? Movimento unidirecional. Beleza? Lembra que o dendrito são alguns prolongamentos. Corpo celular é a parte que a gente tem o núcleo da célula e o axônio, ele pode ser bem grandão, né? Tem vários prolongamentos grandões, compridos, eles podem chegar até 1 metro de comprimento e eles que vão transmitir essa mensagem, esse impulso nervoso a maiores distâncias, tá? Entrando em contato com o próximo dendrito, né, através da fenda sináptica, certo? Próximo aqui já vem com a parte de medicina legal. Parte de medicina legal, a professora de medicina legal vai passar esse conteúdo para vocês. Tá? Espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova, espero que vocês tenham arrasado, até porque boa parte desse conteúdo a gente viu, reviu muitas vezes, né? Então eu tenho certeza que você, aluno do Essencial, arrasou nessa prova, tá? Beijinho para vocês e boa sorte!